bom dia aí para todo mundo. Mais uma vez aqui nos encontramos para a nossa meditação. Iniciamos rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, por quem fomos redimidos e adotados como filhos, velai sobre nós em vosso amor de Pai e concedei que aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje, para a nossa meditação, nós temos o Evangelho de São João, no capítulo 6, que estamos lendo nesses dias, este capítulo 6, que tem como tema fundamental a Eucaristia. Então, a Eucaristia, que é um dos sacramentos fundamentais da vida cristã, da vida da Igreja, e, portanto, neste tempo pascal, retomamos o batismo e a Eucaristia. E hoje o Evangelho se encontra em João capítulo 6, versículo 16 ao 21. E esse texto nos narra, logo após a multiplicação dos pães, quando Jesus subiu a montanha, os discípulos, orientados por Jesus, foram atravessar de barca o mar da Galileia. E depois que eles entram na barca, Jesus está lá no monte, passa a noite em oração, e os discípulos estão lá na barca, remando para atravessar para a outra margem. Este relato é geralmente chamado de um sinal. Jesus tem realizado vários sinais e João identificou, classificou 7 sinais. Tanto que no final do Evangelho de São João ele mesmo diz: se fôssemos colocar tudo aquilo que Jesus fez, os livros do mundo não caberiam. Então ele selecionou 7 sinais, o número 7, que é o número da totalidade, para dizer que não falta nada, e geralmente, como se diz, esses sinais, eles são mais do que simplesmente a narração de milagres, mas o sinal tem uma finalidade, a começar pelo primeiro sinal das bodas de Caná, no capítulo 2, quando João termina de relatar que Jesus transformou água em vinho. Então ele diz: manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então o motivo, a razão, o objetivo do sinal é justamente despertar a fé diante da manifestação da glória de Jesus. E a glória de Jesus é o seu amor. E, portanto, nesses 7 sinais, nós temos um percurso de revelação de Jesus, da sua glória, para que se corresponda com uma atitude de fé. E, naturalmente, aderir a Jesus pela fé é acolhê-lo na nossa vida como fonte de vida e como garantia de vida. E este sinal, o que é que este sinal quer nos dizer? Antes de tudo, é algo muito interessante que a gente pode destacar, é que Jesus na montanha está rezando e os discípulos no alto mar estão remando. Então, essa comunhão que existe entre o Jesus que ora e os discípulos que assumem a missão. Então, nós somos frutos da oração de Jesus e a nossa missão se sustenta porque ele é o nosso intercessor. Então, o primeiro paralelo que nós podemos ver. Depois, domina todo o capítulo 6 de São João o tema da Eucaristia que nós dissemos, mas a Eucaristia como memorial da nova Páscoa de Jesus. Por isso que aparecem muitos elementos que podem ser relacionados à Páscoa antiga. E um desses elementos é justamente o que nós ouvimos nesse trecho do Evangelho de hoje, ou seja, a travessia do mar. Assim como o povo antigo atravessou o mar, saindo do Egito, para entrar na Terra Prometida, agora também os discípulos, o novo povo de Deus, também eles fazem essa experiência da travessia. Assim como na Páscoa antiga, Moisés ia à frente do povo para guiá-lo, Jesus também vai à frente dos seus discípulos. Vejam que Jesus estava lá do lado onde eles deviam chegar. Por isso que no último versículo diziam que queriam recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. E lá eles encontram Jesus. Depois nós temos aqui um outro paralelo com a Páscoa antiga, é que quando os discípulos
né, manifestam um medo, Jesus diz, sou eu, não tenhas medo. Então, sou eu é a famosa expressão para indicar o nome de Deus. Quando Moisés, na experiência da sarça ardente, no capítulo 3º do livro do Êxodo, pergunta, né, quem é, qual é o nome, né, o que é que ele vai dizer lá ao faraó. Então, Deus responde, eu sou aquele que sou. Então, eu sou. Então, aqui Jesus, né, é um discurso de revelação, né, a gente pode dizer. Nessa expressão nós já temos a afirmação de quem é Jesus, sou eu. Então, sou eu significa Deus. Na verdade, né, é o nome de Deus. E, portanto, eles não devem ter medo, como também o povo não deveria ter medo. Em muitas situações o povo teve medo e teve até a tentação de voltar para a situação anterior, e até mesmo numa expressão muito alienada, que a escravidão era melhor do que agora o processo de libertação, porque deveriam enfrentar dificuldades. Então, o outro elemento é a afirmação de Jesus, sou eu, como no Êxodo, como na Páscoa Antiga também se escuta, né, essa expressão, como nós já lembramos. Mas o interessante, né, que a gente poderia destacar também desse trecho do Evangelho é a didática de Jesus. Jesus, ele é mestre, Jesus, de fato, ensina os seus discípulos, mas Jesus, ele não é paternalista. Jesus tem momentos que se afasta fisicamente dos seus discípulos, mas não os abandona. Tem momentos que Jesus parece, né, que está dormindo, como também tem aquele fato quando atravessavam o mar, Jesus estava dormindo, mas não está ausente, não está distante de forma nenhuma. Então esse também é um aspecto muito didático, né, que Jesus utiliza. Ele manda os discípulos, né, até diz o Evangelho de Jesus, forçou os discípulos a entrarem na barca. Nós sabemos que a barca, ela representa a igreja, e a barca em alto mar representa a igreja na sua missão. Então Jesus, né, estimula, impulsiona, né, os discípulos para que assumam a missão, e permanece aparentemente distante, né, porque ele está lá no monte, mas como diz aqui o Evangelho, Jesus vinha ao encontro deles. Então, essa ausência, entre aspas, pedagógica, né? Essa ausência que não significa abandono, mas permissão para que os discípulos possam amadurecer. Aqui nós lembramos, por exemplo, quando Maria recebeu a notícia que ia ser a mãe do Salvador, né, o anjo lhe diz, né, a sua missão e tudo isso, e depois, né, finaliza dizendo que retirou-se, o anjo retirou-se. Né? Maria poderia ter exigido, né, agora eu quero um guardião, eu quero uma pessoa aqui do meu lado, porque a tarefa não é fácil. Então, Jesus também tem essa didática, né? Ele se ausenta, entre aspas, mas não se distancia a ponto de perder os discípulos de vista. É mais ou menos, né, numa comparação muito simples, como um pai, uma mãe, que ajudam o filho a caminhar. Então, nós já vimos, né? Então, quando a criança está dando os primeiros passos, então, logo no início, né, a mãe pega na mão, e ajuda, né? Depois pega na mão, no momento, depois solta. E solta para que o filho tome impulso, né, tenha segurança e caminhe pelas próprias pernas. E quando o filho vai cair, então a mãe se aproxima. Mas não é que ela está agora com a mão do seu filho todo o tempo, porque isso impede que ele crie, né, confiança, que ele tenha a disposição, acredite que é possível caminhar com os próprios pés. Então, assim também é a didática do próprio Jesus. Ele obriga os discípulos a entrarem na barca para que, de fato, eles façam o caminho do amadurecimento, mesmo nas dificuldades, mas não os abandona. Quando vem o perigo, ele se faz presente, ou seja, ele mostra que está presente, né? Porque presente ele sempre está. Então, que tenhamos essa certeza. Muitas vezes na nossa vida passamos por momentos de tribulação, de dificuldade. Isso não significa que Deus esteja distante ou que Ele esteja ausente, que não esteja vendo, mas está, quem sabe,
permitindo para que nós possamos dar passos no nosso amadurecimento. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos, um bom final de semana e até amanhã, se Deus quiser.